aqui para trazer a fala toda. Essa história do IOF, que foi o gatilho para isso, esse é um imposto que gera relativamente pouco e de péssima qualidade. Péssima. E muito disso, no fundo, contribui para uma taxa de juros cada vez mais alta, nossa, e que, em geral, tem um impacto, inclusive, social regressivo. O que eu quero dizer com isso? Quem é devedor fica muito apertado, tipicamente os pobres, e o pessoal que tem dinheiro, que tem poupança, está aí ganhando essa taxa de 15%. Então é uma confusão enorme. Falta, eu diria, um certo entendimento de causa e efeito. A confusão dos diabos é essa fala dele, né? Que não dá pra... Tem que mandar para um professor interpretar. Porque... Precisa de legenda, né, essa fala. Pelo amor de Deus. Não, aliás... É exclusiva, né? Exatamente sobre isso que a gente está falando aqui. Ela, assim, não é pra gente entender. Porque se a gente for entender, até a pessoa que não conhece, que desconhece esse assunto, vai discordar. Porque está mexendo no bolso dela. E outra, né? Nós estamos, foi uma solução emergencial, né, proposta pelo governo, justamente porque o Haddad e o Lula assumiram com um arcabouço fiscal e com esse compromisso e com essa pressão de não deixar as contas se descontrolarem, e até certo ponto está certo, porque você não pode também deixar de ter compromisso com uma certa organização das contas públicas, e propuseram esse aumento do IOF, assim como propuseram que as empresas voltassem a pagar imposto sobre folha de pagamento. Lembra, o ano passado o Haddad propôs, tá bom, vamos ajustar as contas? Empresas de mídia, Globo, que não paga imposto sobre folha de pagamento, vamos voltar a pagar? Não, não pode. Desastroso também. Desastroso ter que pagar imposto. Então, tudo eles acham desastroso se vai mexer no bolso da turma que aplica no mercado financeiro, né? Olha, sabe quem vai ajudar a gente a entender essa história? Luiz Nassif, que já está conosco. Nassif, boa noite para você. Olha só, Nassif, Armínio Fraga disse que o IOF é um imposto de péssima qualidade. A gente está repercutindo a fala dele ontem lá no JN. Você viu a matéria do JN, né, Nassif? 7 minutos ali de... Um horror, né? Um horror. É o Jornal Nacional ao lado do Eduardo Cunha, desse playboy aí. Mas o que o Armínio fez foi o chamado embromation. Mas é um embromation... Deixa eu só explicar para vocês como é que é o ângulo. Ele criou as tais metas inflacionárias. O que diz as metas inflacionárias? Se a inflação está fora da meta, você tem que aumentar os juros. Segundo ele, você aumenta os juros, cai a demanda e a inflação cai. Só que quando você aumenta os juros, você aumenta como? Através da Selic. Então você aumenta a dívida pública. É um dinheiro que vai direto para o bolso do Armínio, que ele tem o seu fundo de investimento, em detrimento das contas públicas. O que o Haddad propôs? Se é para aumentar o custo do dinheiro, em vez de aumentar a Selic, vamos aumentar o IOF. Se aumentar o IOF, é o mesmo impacto da Selic na demanda. Só que em vez do dinheiro ir para o bolso do Armínio, o dinheiro vai para o Tesouro. Então você vai gastar menos com a dívida pública. Então é um embromation, é uma desonestidade do Armínio fantástica, que é típico dele. Ele vai, o pobre vai ter que pagar. Ué, e a Selic, o pobre não paga? E não paga muito mais? Quando você pega o spread bancário, o pobre não é quem paga muito mais? Então é impressionante a cara de pau, né? Agora o Jornal Nacional ontem se machucou, hein? Se machucou. Estão colhendo muitas críticas aí, esses vídeos de inteligência artificial, já rapidamente respondendo e denunciando 6, 7 minutos, a gente dizia aqui, né? Todo mundo que já trabalhou em televisão, que é absurdo, 7 minutos para um tema desse. Foi uma encomenda absurda. Foram ver até o Zucco, Nassif, para dizer que o PT e a esquerda estavam manipulando através das redes sociais. Então eles sentiram pesado, né? Essa onda de ofensiva para que sejam taxados os mais ricos, né? Agora a parte pior da história é que nós temos aí um Congresso que está sendo comandado pelo que de pior já foi produzido pela política brasileira. Está sendo comandado. Você pega esse Hugo Mota aí, em 2016 a mãe dele foi presa por corrupção. A avó foi demitida da prefeitura por corrupção. Cunhado preso por corrupção. Você pega o outro prócer aí do Centrão, que é o Lira. O Lira só não foi preso aí porque ele era presidente da Câmara e o Gilmar afrouxou para ele. Então esses são os amigos da Globo.
É inacreditável. O Brasil está refém desse pessoal. Você tem todo um sistema aí que foi montado ao longo, desde o Temer para cá, que foi montado nesse período todo aí, que conferiu um poder sem igual aos donos do partido, aos Valdemar da Costa Neto, ao que tem de pior na política brasileira. E a Globo está com eles. É inacreditável. Pois é. Ô, Nassif, a gente já mostrou aqui hoje a resposta do ministro Fernando Haddad à decisão do Alexandre de Moraes. O Haddad alega, né, que a medida do governo, né, até aumenta a arrecadação, mas por meio do combate à sonegação e não do aumento do imposto. Explica pra gente esse conflito aí, o que o governo defende e a argumentação de Moraes, que aponta aí um possível desvio de finalidade no uso do decreto presidencial para fins arrecadatórios. Não é? Se você pega o IOF, o IOF ele serve de um lado para arrecadar, não é a função principal dele, mas de outro para regular, para ajudar a conferir aí a questão da sonegação. Agora, eu estou aqui no Rio, aqui nesse encontro do Banco dos BRICS, eu estive ontem com a ex-presidente Dilma Rousseff e com o Haddad. O Haddad, eu conheço o Haddad há muito tempo. Pela primeira vez eu vi que o Haddad colocou o punhal na boca e partiu para a luta, viu? Ontem ele deu essa questão do imposto dos super ricos contra os pobres, foi o primeiro mote, obrigou até o Lula, que o Lula tá meio arredio aí das disputas, a entrar nessa disputa. E o que ele falou foi uma coisa bem interessante. Ele falou o seguinte: meu pai já dizia, se a pessoa que está te atacando não sabe o motivo de estar te atacando, dê-lhe um motivo. E o motivo, o que é? É começar agora a colocar essa questão da sonegação dos subsídios. Inclusive, vocês colocaram, a Globo é uma das grandes beneficiárias aí desse subsídio, e a tributação sobre os ricos. E é gozado. Pega os editoriais dos jornais aí. Não, você está querendo criar luta de classe. Gente, a tributação progressiva, o que é progressiva? É quem ganha mais paga progressivamente mais. Ou seja, se quem ganha menos paga 10%, quem ganha mais tem que pagar 15%, para dar um exemplo. Hoje, os milionários, aqueles que têm salário de 1 milhão por mês, pagam 10% de alíquota. É a mesma da professora que o Haddad tem dito. Então, o Haddad, ele fez do limão uma limonada. Em cima dessa questão do IOF, ele deu uma bandeira, a primeira bandeira para o governo Lula, efetivamente, que é a questão da justiça tributária, e que é uma ferramenta intrinsecamente capitalista. Intrinsecamente, não tem luta de classe, coisa nenhuma. É uma das maneiras que o capitalismo encontrou para ser minimamente civilizado, e o Brasil não chegou nesse estágio ainda. Então você tem, o Haddad é um cara racional, é um cara que procura humanizar, digamos, o que tem aí dentro desse modelo econômico nosso aí, usa a racionalidade e bate de cara aí com essa loucura, né? A sorte nossa, nós temos duas sortes aí. Uma foi que em 2018 a 2022 tinha um incompetente no governo. E agora é o fato desse rapaz aí, o Hugo Mota, ser um playboyzinho sem malícia política, né? Ele expôs de tal maneira e está se considerando herói agora. Está recuando agora para buscando uma conciliação com o governo. Agora o Lula, ele atravessou o Rubicão agora. Ele estava nessa conversa aí de fazer acordo com o Centrão, entregava tudo, entregava ministério, Caixa Econômica, e não tinha nada em troca, nada em troca. E não queria ter o conflito, Agora, com essa decisão do Mota de melar o IOF, ficou nítido aí que o que eles querem é inviabilizar o governo Lula. Uhum. Então, o Lula tá outro, hein? Hoje já deu declarações aí, estava entusiasmado. Então vamos ver se o Lula agora e o Haddad aí que deu um mote aí para essa reação contra Centrão. Agora a Globo é demais, né? Ela faz um baita esforço para tentar limpar a barra, mas não consegue. É a síndrome do escorpião. O escorpião. A história fala mais. Ontem sujou geral de novo, né? De novo. Foram alguns passinhos aí para trás. Agora, Nassif, você disse aí que está na 10ª reunião anual, né, do Banco dos BRICS. E aí, na cerimônia de abertura do evento, a ex-presidente Dilma Rousseff, ela deu um recado claro a Donald Trump, né, dizendo que, diante das transformações geopolíticas,
tarifas e sanções estão sendo usadas como ferramentas de subordinação política. Quais são os destaques que você traz para a gente dessa reunião, hein? Olha, foi uma reunião fantástica. Ontem teve o coquetel. Eu tive um convite, aliás, da própria Dilma, para participar do coquetel. Fiquei conversando com ela no respeito com que o ministro das Finanças da Rússia, o ministro disso, daquilo, tratavam ela, atribuindo a ela, inclusive, a formidável expansão dos BRICS aí, de 5 para 9 países aí, né? Mas a parte mais interessante é que todos eles, você tinha Bangladesh, China, você tinha Argélia, que entrou agora, todos eles falando na cooperação. Se você pega o modelo que foi criado no pós-guerra, do predomínio americano, você tinha até alguns discursos aí de cooperação e tudo, mas era um modelo em que tudo estava em torno do poder massacrante dos Estados Unidos. As regras do FMI, do Banco Mundial, a OTAN. Hoje, aqui agora, tudo que se falava é da colaboração. Por exemplo, teve uma última mesa agora sobre inteligência artificial. E o sujeito da China lá falando da importância do código aberto, da importância de levar a inteligência artificial e a digitalização para os excluídos. Então é um discurso total, é um discurso que os Estados Unidos tiveram, talvez, no período do Roosevelt, lá no New Deal, em 32, da colaboração, da solidariedade, tudo que foi retomado, né? E um ponto que eles colocam aqui é horizontal. Não tem aquela história. Por exemplo, você pega a ONU, você tinha lá o Conselho de Segurança, que um país tinha direito a veto. Aqui é horizontal. Mas mesmo sendo horizontal, nas conversas que eu tive com a ex-presidente, ela tem muita encrenca na distribuição dos investimentos, né? Faz parte, o que faz parte do jogo, né? Mas um ponto que foi muito falado, inclusive o Galípolo estava chegando lá agora também, é essa questão de você fazer o comércio internacional nas moedas locais. Então, em vez de você usar o dólar para tudo, esse é um grande problema brasileiro, né? Se o dólar dá uma chacoalhada, afeta a inflação. Então, o que está caminhando é para começar a fazer o comércio nas moedas nacionais. Então, você pega a moeda chinesa aqui, você acumula aqui, depois você troca ali. É um ensaio ainda. Não é a moeda que vai substituir o dólar, mas são algumas maneiras aí de fugir dessa loucura do dólar aí, que ampliou com o Trump, né? Sim. Então, a diferença, quando você vê o Trump, aquele negócio de faroeste lá, de impor tudo, de bater pau na mesa e tudo, e você vê a conversa de todos os países aí, em torno da colaboração horizontal, da importância de você integrar socialmente setores despossuídos aí ao mercado. É um outro mundo que está sendo gestado aí e sob o comando de uma brasileira, né? Pois é.